Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de um dos grandes profetas da Bíblia, Jeremias, capítulo 29, versículo 19. Na minha Bíblia está na página 779. Diz assim o profeta: porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Profeta é para ser ouvido. Vamos ouvir o que o Espírito diz a respeito. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, o maior privilégio que Tu nos dás é podermos ser reprodutores da Tua glória, sermos a imagem e a semelhança do Senhor, sermos sal, sermos luz desta terra, deste mundo. Um mundo caótico, um mundo de tantas necessidades, um mundo de tantos reveses, um mundo de tantas crises, um mundo em que o ser humano vive na plenitude da morte, porque o mundo jaz no maligno. Mas graças a Deus que há vida, graças a Deus que há esperança, graças a Deus que há uma voz, graças a Deus que Jesus é o Deus vivo, o caminho, a verdade, a vida, o resgatador, o mediador, a propiciação dos nossos pecados, o nosso suficiente Salvador. Por isso nesta hora, Pai, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, a sensibilidade que Tu me deste, para com verdade ensinar a igreja dentro da visão do Todo-Poderoso a identificar o verdadeiro profeta, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. Mas a forma que eu gosto de me identificar com você é chamando você de meu filho na fé. Meus filhos. Sempre na Bíblia Sagrada, a função do profeta foi crucial para a sociedade. O profeta tem uma missão muito especial para a igreja de Jesus Cristo. No passado, nós conhecemos o profeta como alguém que predizia eventos futuros. Eram muitas vezes chamados de videntes. Eles encorajavam o povo, eles promoviam a reconciliação com Deus, eles anunciavam uma vida de justiça. Então, a vida do profeta é singular na Bíblia Sagrada, é sui generis. No livro de Números, capítulo 24, versículos 16 e 17, veja como a respeito de Jesus, foi um profeta que começou a anunciar. Diz: palavra daquele que ouve os ditos de Deus, e sabe a ciência do Altíssimo, aquele que tem a visão do Todo-Poderoso, prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, uma estrela de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, destruirá os filhos de Sete. Então, aqui nós vemos o profeta já anunciando uma estrela. Estava falando de Jesus.
Estava profetizando daquele que é a brilhante estrela da manhã. Então, o profeta fala em nome de Deus. O nascimento de Jesus foi predito pela maioria dos profetas da Bíblia Sagrada. E saiba que o evento ocorreu exatamente como foi predito. Veja a importância da voz profética. Isaías 9 diz a palavra do Senhor: um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, diga comigo com fé, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Versículo 7, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e o seu reino. Então, exatamente como o profeta profetizou. Ainda Isaías em 7,14, ele disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então Isaías predisse o nascimento de Jesus 700 anos antes de nascer, e tudo foi exatamente profético e como havia sido dito. Então, para nós sermos guiados, abençoados e preparados para o desempenho do bom serviço, Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os 5 ministérios. E não pense você que isto foi coisa do passado. A Bíblia é atual. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, nós não podemos pensar: no passado houve apóstolos, no passado houve profetas, e hoje? Não, hoje é todo mundo o quê? Pastor? Não, Deus tem os seus ministérios, e eu vou lhe dizer que aqui no nosso ministério são todos eles atuantes. Aqui é fácil identificar o apostolado, a profecia, o mestre, o pastor, o evangelista. Aqui se identificam os ministérios. Então, em Crônicas, nós vemos o Senhor voltar a tocar nesta questão do profeta. Ele disse: olha, se você crê no Senhor, e eu espero que você que está aqui esta manhã, creia. Amado, creia em Jesus, porque se você crê em Deus, você está seguro. Agora, se você crer, ouvir e seguir um profeta, a Bíblia diz que isto lhe levará a uma vida de prosperidade. E a prosperidade não é só questão financeira, é a prosperidade em todas as áreas da vida, quizás a área familiar, emocional, financeira, profissional. É a voz do profeta que conduz o ministério. Então é muito importante definir, para nós que somos um ministério apostólico e profético, é muito importante definir quem é o profeta. Quem é genuinamente um profeta? Quem é verdadeiro? Por quê? Porque nós somos diariamente assolados por vozes falsas, ditas proféticas, mas falsas. Então a igreja de Jesus tem que estar vigilante, tem que ter os ouvidos espirituais sem cera, nem comichão nos ouvidos, para conhecer o que é verdadeiro e o que é falso. Porque se você é guiado por uma voz verdadeira, o sucesso, a paz, a alegria, a vida, a prosperidade, a abundância, a segurança estão garantidos. Mas se você segue uma voz falsa e errada, vem a queda, vem o fracasso, vem a doença, vem a enfermidade. Amado, isso é tão sério que eu me recordo, com todo respeito, só en passant, eu me recordo, nós tivemos aqui um senhor na igreja que buscou uma voz achando que era a voz de um profeta. Era um homem feliz, com a sua esposa,
e foi atrás de uma voz profética. E sabe que ele recebeu uma oração. Eu vou lhe dizer, olha, com todo o respeito que me é peculiar e ética, este homem ficou até impotente sexual, porque recebeu não uma bênção, recebeu uma maldição. Depois veio aqui à igreja chorando, dizendo: apóstolo, olha onde eu me meti. Então nós temos que lembrar o que Jesus disse, e eu vou tocar 2 vezes neste assunto. Mateus 7,15, ele disse: acautelai-vos. Quando a Bíblia diz tenha cautela, é porque há uma possibilidade forte de que alguma coisa negativa aconteça. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Tenha cautela, pé atrás, ouvido atento, vigilante. E ele disse: eles se apresentam disfarçados. É como joio e trigo. Sabe, o joio é tão parecido com o trigo, Jesus diz: não toca. Quando ele está na igreja, não toca. Porque se você arranca, o trigo vem atrás. Deixa que Deus ponha o machado na raiz. E quem é que semeia o joio? O diabo. Diz que à meia-noite ele semeia. Então diz que está disfarçado de ovelha. Parece ovelha. Tem comportamento parecido à ovelha. Inclina a cabeça. Às vezes tem uma Bíblia debaixo do braço. Fala manso como ovelha. Mas está disfarçado. Porque ele diz: por dentro, na essência da vida, na verdade do que ele é, não é ovelha disfarçada. Lá dentro está o quê? Um lobo roubador. Paulo, quando se despediu da igreja dos Efésios, depois de pregar 3 anos, ele disse: cuidado, porque entre vós se levantarão lobos vorazes, com fome de destruição. Como às vezes é difícil. Diz a média da estatística, demora cerca de 3 anos para se fazer um cristão ter uma estatura do varão perfeito, capacitado para o bom serviço. E às vezes uma voz negativa, falsa, rebenta uma obra feita por uma igreja com temor, com tremor, com cuidado, com verdade. Uma voz negativa. Então lembre-se: acautelai-vos. Eles andam disfarçados de ovelhas, dentro são lobos devoradores. Depois diz o versículo 16, vamos até o 20: pelos seus, pelos frutos. Quer dizer que você conhece uma pessoa, a árvore, pela qualidade de fruto. E ele diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Não pode. Quem é mau, quem é bom. Pastor, mas não é possível um lobo se transformar numa ovelha. Não. Quem é lobo, quem é ovelha. Quem é trigo, quem é joio. Um joio pode se transformar num trigo? Não. Um trigo pode se transformar num joio? Não. Então ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Versículo 20: assim, pois, pelos frutos. Pelos frutos. Você conhece o que? Uma árvore. Pelos frutos. Então, o profeta é um escolhido de Deus, que fala da parte do Senhor, por divina inspiração, que é usado pelo Espírito Santo. É alguém que fala com grande poder e autoridade. Então nós cremos que o profeta só é um profeta genuíno se aquilo que ele falar acontecer. Senão não é profeta, é falso.
Eu me lembro há muitos anos, quando nós começamos na Nova Vida, então já tem 40 e poucos anos, havia um LP, lembra do LP? É assim que se diz, aquele disco bolacha grande. Havia um LP que tinha uma voz de um profeta que dizia assim: em 1981 as águas vão invadir Botafogo, vão derrubar todo mundo, vai morrer muita gente. Eis que vejo o inferno cheio de almas de crentes. Amado, o que havia gente comprando esse LP com uma profecia falsa. Eu vou lhe dizer uma coisa: não existe nenhuma palavra profética verdadeira quando alguém diz: eu fui ao inferno e estava lá cheio de crentes. Não eram crentes. O inferno é para o diabo e os demônios. Ao justo está esperando a vida eterna diante do trono. Então isso é manipulação. Então essa coisa de dizer porque eu fui ao inferno, eu vi lá os crentes, as almas gritando, não viu nada. Aliás, nunca ninguém viu o diabo. Eu vejo as pessoas dizerem toda porque eu vi o diabo, ele passou, tinha 2 chifres, tinha um pé rachado. Nunca ninguém viu o diabo, amado. O diabo tem a figura que você quiser dar, e o tamanho e o poder que você quiser que ele tenha. A minha Bíblia diz que ele foi derrotado, foi amarrado, foi limitado, catargel, ponto. Aqui não há lugar para mais ninguém a não ser para Jesus Cristo, amado. Ele é o Senhor absoluto da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, se o profeta falar e não acontecer, sabe como é que se diz na minha terra? Falou bolufas. Era mentira, não era profeta. Ele diz em Deuteronômio 18, 20 a 22. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses. Agora vem um negócio meio complicado aqui. Pastor Túlio, isto aqui é sério, olha só. Diz que o profeta que presumir falar no nome de Deus, e não for Deus a mandá-lo falar, o profeta será morto. Versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa palavra que o Senhor não disse, é a palavra que o Senhor não disse, foi com soberba, o falou tal profeta, não tenhas temor dele. Uau, foi com soberba. Quer dizer que, às vezes a pessoa, não é Deus a mandá-lo falar, mas eu tenho uma palavra profética para você. Eis que Deus disse que você vai casar com aquele jovem que está ali. E não foi Deus a mandar falar, amado. Foi soberba. Quantas vidas se destruíram, quantas famílias se destruíram, porque alguém presumiu falar em nome de Deus. Olha, eu vou mais adiante. Quantos ministérios eu vi em 40 e poucos anos ruírem, porque alguém se levantou e disse, eis que o Senhor, e não foi o Senhor, não era eis nada, foi o homem, foi a soberba do homem. Então, o Senhor já revelou com este versículo aqui, que acabamos de ler, estes versículos, o que é falso e o que é genuíno. O que é falso e o que é genuíno. Deus falou, tem que se cumprir. Não se cumpriu, Deus não falou. Nós precisamos de entender isso porque, de fato, também precisamos de aprender a provar o espírito do profeta. Eu gosto muito de alguns exemplos, e sempre faço isso sem identificar ninguém, porque ninguém sabe de quem eu estou falando. Mas quando a minha filha, Bispa Ana Caroline, fez 15 anos, eu recebi um telefonema de um líder que me disse, Miguel Ângelo, Deus me deu uma palavra, Deus vai te matar no próximo Natal, será dia 22. Eu disse, não vou nem receber meu presente este ano.
Vai te matar porque você está pregando predestinação, está pregando segurança da salvação. Você dá muita força para Jesus e não dá força para o diabo. Deus vai te matar. Senhores, eu não tenho nenhuma parte com o diabo. Nenhuma, zero. Não sei quem é, nunca vi, não quero saber. Eu quero saber de Jesus. O meu tempo, a minha vida é propriedade exclusiva de Deus. Eu disse, mas vai mesmo me matar, pá? Puxa, mas por quê? Só porque eu estou falando da Bíblia? Deus me disse, receba a palavra profética. Eu disse, não recebo. Mas receba a palavra profética, você vai morrer no Natal. Você sabe que passou o Natal, eu comi uma rabanada cheia de açúcar, comi um frango não sei de que com cebola, e não morri. E nem me lembrava mais. Passou um tempo e nem me lembrava mais que eu tinha que ter morrido. Entende, Mir? Tinha que ter morrido. Passado uns 2 anos, eu fui com os bispos a São Paulo a uma feira de câmeras de televisão. Estava sentado no primeiro banco do avião. Quem entra? O profeta. Ele entrou e disse, oba, oba. E eu disse, hoje vai se cumprir a profecia. É hoje. E ele disse, oba, oba, oba. Amado, fiz a viagem mais tranquila da vida. E eu acho que ele fez a pior viagem da vida. E a minha filha está aqui com 35 anos, bonita e linda. 39. Já vai fazer 40, filha. Meu. Vai fazer 39. Amém, filha, viu? Tinha 15 anos. Perdão. O ar está bem frio aqui. Então, nós precisamos de provar o Espírito, amado. Em 1 João 4, 1 a 3, 1 a 6, ele diz, amados, está falando à igreja, está falando com você. O Espírito está falando com você. Não deis crédito a qualquer espírito. É para não dar. Prova se o Espírito procede de Deus. Se é realmente o Espírito Santo, prove. Pastor, fiquei em dúvida. Dúvida não é de Deus. Dúvida não é de Deus, dúvida é do maligno. Veja se ele procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por aí, estão aí, no mundo. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus, todo Espírito confessa Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. E o Espírito não confessa Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está. Há 2000 anos já estava no mundo. Filhinhos, olha que lindo. Vós sois de Deus. Vocês venceram os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós. Diga, quem está em mim é maior do que aquele que está neste mundo. Versículo número 5. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O mundo ouve as pessoas do mundo. Nós ouvimos a voz de Deus. Nós não nos conformamos com este mundo. O mundo, você sabe como é que o mundo vê a igreja? Homofóbica, fascista. Quem é aqui que é fascista ou homofóbico? Ninguém. Agora, nós não nos conformamos com este mundo, amado. Os valores que estão aí deste mundo. Então ele disse, nós somos de Deus. Diga, eu sou de Deus. Mas eu quero ver fé na tua. Não é assim, eu sou de Deus. Diga, eu sou de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amado, é simples. 2 e 2 são 4. Você tem dentro de você uma sensibilidade do Espírito Santo para identificar se o Espírito é de Deus ou se o Espírito é falso. Há muitos falsos profetas, que a Bíblia chama de espírito de anticristo, estão realmente no mundo. Lembra que a Bíblia diz muitos. Em todas as gerações, desde o Antigo Testamento
até após a ressurreição de Jesus, nós vimos o espírito do falso profeta. Pedro faz uma observação tão instigante, quando ele diz em 2 de Pedro 2, 1 a 3, ele disse: no meio de vós, no meio do povo, não é na praça ali seca, não é na praia de Copacabana, é no meio do povo. O perigo é este. Se eu não tenho olhos espirituais iluminados, se os véus ainda estão sobre o meu coração, se eu tenho uma vida judaizante ligada aos preceitos de Moisés, quando surge um falso profeta, um falso mestre, sabe o que ele faz? Introduz, olha, disfarçadamente, agora Pedro diz, dissimuladamente, sabe o que introduz na vida das pessoas? Heresias destruidoras. O nosso ministério, todas as nossas igrejas são independentes, autônomas. Cada pastor é o seu presidente. E um dos nossos líderes de um bairro veio falar aqui com o nosso diretor de missões e disse: o Espírito me disse que eu tenho que tirar a ceia da igreja. Eu disse: nunca mais foi parte da minha comunhão. Porque o Espírito não me disse a mim. Foi Paulo quem subiu ao terceiro céu e trouxe as instruções a respeito da ceia. Como é que você tira a ceia? O memorial que Deus disse: faça, coma, beba até que Ele volte. É o corpo, é o sangue. Então, dissimuladamente, heresias, já é errado, destruidoras. E sabe como é que começam? A renegar o soberano Senhor. Aquele que o resgatou, negam. Domingo é dia do Senhor. Poxa, mas hoje está um solzinho, eu vou renegar um pouco a Jesus. Vou tomar uma água de coco e passear lá no posto 6 e não quero nem saber da igreja. Renegam quando dentro do trabalho a pessoa tem que dar testemunho e vira camaleão. Um dia de uma cor, outro de outra. É renegar ao Senhor. E disse que os falsos mestres, os falsos profetas introduzem dissimuladamente, devagarinho. Olha, nós temos que aceitar a ideologia de gênero. Se você não aceita, você é quadrado, é homofóbico. Aquele programa de sexo da TV não sei o quê, vai te atacar. Aí eu tenho muito medo. Olha as minhas rugas, olha só. Estou cheio de rugas. Não, senhora. Deus disse: eu fiz o homem, eu fiz a mulher, ponto final. Ponto final. Não tem que ceder nada, absolutamente nada. Então, nós vivemos hoje uma verdadeira fantasia, porque dissimuladamente esse espírito do mundo também começou a entrar no meio da igreja, e as igrejas dizem: não, mas, puxa, nós temos que amar as pessoas. Temos que compreender. É verdade, nós temos que... Mas, amado, eu fico com o que Deus diz. Se Deus diz não, eu digo não. Se Deus diz sim, eu digo sim. Eu não sou vira-casaca. Eu não posso me conformar com este mundo, amado. Então, ele diz no versículo 2: muitos seguirão as suas práticas libertinas dos falsos mestres, dos falsos profetas, e que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, todo mundo paga por um errado. O caminho da verdade é infamado. Por isso é que todo mundo diz assim: as igrejas todas são homofóbicas, as igrejas todas são fascistas. Eu nunca vi nenhuma igreja homofóbica nem fascista. Nunca vi. Olha, eu conheço quase todos os líderes. Não conheço nenhum fascista, homofóbico. Não conheço. A igreja não tem esse propósito. A igreja é agregadora, a igreja é reconciliadora, a igreja é regeneradora. A igreja faz a obra que ninguém pode fazer. Então a igreja de Jesus não pode ser infamada
por causa daqueles que têm práticas libertinas. Estás entendendo, Antônio? Estás entendendo o que eu estou falando? Está chegando bem o som? Então não pode ser infamado o caminho da verdade. E depois diz o versículo 3, movidos, então me conta cá a história, movidos pela avareza, fazem comércio de vós, com palavras fictícias. Portanto, você está numa igreja que é uma escola, você aqui tem olhos espirituais iluminados, você compreende o que o anjo da igreja lhe transmite, o que a palavra profética faz ao seu coração? Porque diz, fazem comércio. A coisa mais triste para mim é ver um crente sendo transformado numa moeda de troca de comércio. Fazer comércio com o povo de Deus é muito triste, mano. Você não pode aceitar. Se algum dia você vir alguém neste ministério fazer um comércio da tua vida, diga, aqui não é o meu lugar. Eu quero ser amado, respeitado, ensinado, pastoreado, mas eu não quero ser moeda de troca, porque fé não é para se negociar. Paulo diz, nós não mercantilizamos a palavra. Eu venho lhe dizendo isto já há algum tempo, até com essa questão de nós dizimarmos e ofertarmos, amado. Eu ensino o povo desta igreja que o dízimo e a oferta sagrados a Deus não podem ser motivo de manipulação. Ou eu faço por amor, por lucidez, por compreender que quando Deus estabeleceu essa medida sagrada, Ele estabeleceu com benefícios. Agora, se eu não o fizer, não me beneficio. É como você ter uma doença e ter o remédio. Pastor, eu estou aqui, estou vendo o senhor está meio gripadinho, está aqui com o remédio, né? O senhor não toma? Não, então não melhora. Se eu quero ver a minha vida prosperar em termos financeiros, subir de vida, ter essa dimensão da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, eu aprendi que eu tenho que fazer o quê? Dar. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida vem de troco, entre aspas. Então, agora, você manipular uma pessoa e dizer, cuidado que o demônio vai te tirar a tua mulher. Cuidado que o teu filho vai acontecer. Olha a maldição. Eis que eu vejo maldição. Não tem maldição. Jesus se fez maldição no nosso lugar, amado. E sabe por que ele se fez maldição? Para que a bênção de Abraão chegasse à nossa vida. Para que a bênção de Abraão chegasse à nossa vida. Então, uma pessoa que faz comércio não pode ser um profeta nem um mestre. Porque isso é negar Jesus. Jesus disse isso em Lucas 6,45. Homem bom, do bom tesouro do coração tirou bem. O homem mau, do mau tesouro tirou mal. Porque com a boca fala o que está cheio o coração. Então, se o meu coração está cheio de mentira, é o que vai sair da minha boca. Se o meu coração está cheio de verdade, é o que sai da minha boca. 12:34 de Mateus, ele disse, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio do coração. Então o verdadeiro profeta só pode falar a verdade. E a verdade é que é libertadora. O falso profeta fala mentira. Tem que ser denunciado. No Velho Testamento, o Senhor só falava por meio dos profetas. Você se lembra quando o coração dos israelitas se rebelava contra Deus? O Senhor se revelava. Por exemplo, em Êxodo 24:17 disse, o aspecto da glória do Senhor é como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, os profetas no Velho Testamento ouviam a voz de Deus, eles eram imperativos, eles falavam a verdadeira palavra de Deus. Pastor, e os falsos? Porque a Bíblia está mostrando que sempre houve falsos e verdadeiros. Jeremias 23:9, 15 e 16.
Acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos se estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, por causa das suas santas palavras. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de quê? Vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, mas não o que vem da boca do Senhor. Não é o que vem da boca do Senhor. São visões apenas humanas. É da boca do homem, é do coração do homem. Não é correto, não educa, não alimenta, não fortalece, não consola, não conforta, não dirige, não lidera. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras e que proclamam só o engano do próprio coração? Então nós temos sempre muito temor com esta questão. Quando alguém chega e diz: olha, Deus me deu um sonho a respeito do Senhor. Primeira coisa, Deus não usa ovelha para falar ao pastor. Deus não usa uma ovelha para orientar uma igreja. A igreja tem os ministérios. Não pode uma ovelha vir com diretivas para a direção da igreja. Não existe isso aqui. A ovelha tem pastor, porque até a sua acuidade visual é pequena. Ela precisa do pastor para orientá-la, guiá-la, libertá-la do lobo. Por isso é que Deus constituiu os pastores. Então, nós temos que entender, amado, que Deus fala pela sua palavra e fala pelos seus profetas de modo legítimo. Efésios 4, 12 a 14. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Agora veja como é que ele chama o falso: pela artimanha de homens. Artimanha. Pela astúcia. Artimanha e astúcia. E o que eles fazem? Induzem ao erro. Sonhei, eu vi, tinha isto, e não tinha. Isso são hábitos incorretos, hereges, que muitas vezes se estabelecem e que manipulam as pessoas na obra do Senhor. Eu já lhe contei aqui várias vezes, amado. Uma vez veio uma senhora aqui e disse: olha, Deus mandou um recado sério para o senhor, e parou ali. Eu desci do altar, fui lá e disse: em nome de Jesus. E ela, pum, caiu e começou a estrabochar. Não era Deus, amado. Era o maligno, que vinha para me intimidar, que vinha para me ameaçar, que vinha para tentar deixar o meu coração inquieto. Então provei o Espírito e vi que não procedia de Deus. Então vamos voltar lá em Mateus 15, porque isso aqui é muito importante. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Quer dizer, fala, mas não é Deus a mandar falar. Fala, mas não se cumpre. Fala, mas não é verdade. Eles se apresentam disfarçados. Uma voz disfarçada, você tem dificuldade de entender se ela é legítima, verdadeira ou não, quando ela é disfarçada, camuflada. Você já viu nos filmes de guerra, o sniper, ele fica metido no meio do mato, só a ponta da arma lá, ninguém passa, as pessoas, ninguém percebe, está disfarçado, camuflado. E diz que é no meio de vós.
Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados como ovelhas. Parece ovelha, mas dentro há em potencial um lobo roubador, que vai roubar a tua paz, que vai roubar a tua alegria de vida, que vai roubar o teu foco espiritual, que vai tentar arrancar da igreja. Você sabe, o lobo não quer que você fique na igreja. Quantas pessoas hoje lutaram com todas as forças para poder chegar à igreja? Valeu a pena, porque você não é deste mundo. Você tem que pensar nas coisas lá do alto. Você tem que ser ensinado com temor e tremor a cuidar da tua salvação. E isto é uma das coisas fundamentais, porque durante esses anos todos, desde a Ilha do Governador, quando eu comecei o ministério, amado, eu recebi investidas de falsos profetas. Disfarçados. Dentro são lobos roubadores. Versículo 16. Mas pelos frutos você conhece. Porque não há uva do espinheiro, nem há figo do abrolho. Estou lendo pela segunda vez. Versículo 17. Toda árvore boa produz bons frutos. A árvore má, frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Não. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. Não. A árvore que não é boa, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada. Por quê? Pelos frutos conhecereis. Então, meus amados, eu falo deste assunto e vou lhe dizer que falo com temor e tremor, porque o nosso ministério é um ministério profético. Ele não nasceu de minha vontade. Eu recebi uma profecia do bispo Roberto Macalister. Ele disse: a Nova Vida não está preparada para o seu ministério, será mais tarde. Haverá um novo ministério no Brasil. O ministério passará além fronteiras. Você vai começar na Ilha do Governador, disse o nosso bispo. Não vai ficar lá muito tempo. Eu vou lhe dar tudo a você diretamente. Mas mais tarde haverá um novo ministério no Brasil e ele passará as fronteiras deste país. Ninguém tinha ideia do que era um apóstolo. Ninguém. Eu não sabia o que era isso. Bispo só havia ele, na época. E eu fui a um congresso nos Estados Unidos, em Santa Rosa Beach, na maior convenção mundial de apóstolos e profetas, e eu não estava identificado como pastor nem nada. Uma plaquinha dizendo aqui DR Miguel, e eu estou lá no fundo daquele templo, e se aproximou um casal de mim e disse: o que é que o senhor está fazendo aqui? Quem é o senhor? Eu disse: eu sou do Brasil, eu vim ver o que Deus está falando aqui. Ele disse: não, você não veio aqui para ver, você veio aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Pegaram em mim, levaram para o meio dos verdadeiros profetas. Veio uma senhora com um gravador de cassetes, um copo d'água e uma caixa de lenços. Eu disse: mas onde é que eu estou, gente? Cassete, copo d'água e caixa de lenço, eu já conheço isso de algum lugar. E juntaram-se os profetas, impuseram as mãos sobre mim e Deus começou a falar coisas que ninguém sabia da minha vida pessoal e muito menos da vida ministerial. E quando terminou aquele momento profético, eu caí, desabei, chorei, e a senhora me entregou a caixa de lenços. Eu disse: estou com dificuldade de engolir. Está aqui o copo d'água. Eu disse: mas o que se passou aqui? Ela tirou a cassete, está gravada, é a sua vida. Ouça outra vez o que Deus falou. Ouça o que Deus falou. Aí eu disse: então eu quero receber a imposição de mãos do Billy Graham, que é o presidente mundial dos apóstolos e profetas do mundo. Estavam 7.000 lá. E eu pedi para ser anunciado: olha, tem um pastor do Brasil, recebeu uma profecia e quer ser consagrado, quer receber a ordenação e a imposição. E o Billy Graham mandou dizer: nós não recebemos estranhos aqui. Para ser recebido aqui em cima, tem que ter comunhão, tem que um pastor daqui
ao Brasil, saber quem é você, para depois reconhecer-me. Aí eu peguei a cassete e eu mandei. Eu disse, mas houve uma profecia. Ele ouviu e disse, chama esse rapaz aqui em cima. Eu cheguei lá e ele disse, nós vamos quebrar todos os protocolos da nossa organização e vamos lhe consagrar. Isso foi profético. Começou com o bispo Roberto. Foi profético. Então, eu temo muito por esta questão, porque nós somos um ministério muito grande. O nosso ministério tomou uma dimensão gigantesca. Estamos em 123 países. E eu sei que esta hora há gente em África que depende desta palavra, deste altar. Gerações em Angola, em Moçambique, Guiné, que foram roubados, vidas destruídas, ditadores que comandaram essas nações, arrasaram gerações e gerações. E do outro lado há tanta gente dizendo, mas há esperança para mim. Há pessoas no Oriente Médio, nós temos membros no Kuwait, temos membros na Índia, no Vietnã, na Ásia, na China. Pessoas dizem, mas Buda não resolveu nada, Confúcio não fez nada, será que Jesus pode fazer por mim? É por isso que nós investimos tão pesado nos meios de comunicação, mano. Nós temos um projeto maior, temos uma antena ali na porta da igreja, os computadores todos instalados, que o Senhor me disse, Miguel, eu quero que você 24 horas por dia passe mensagens da graça de Deus para o mundo inteiro em várias línguas. Isto vai acontecer, amado. Nós vamos 24 horas por dia passar pelos satélites, 6 satélites. Nós vamos pregar em português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, línguas árabes, chinês, japonês, dialetos africanos, porque Jesus vai voltar, meu amado. E toda tribo, povo, língua e nação tem que saber que há um Deus nesta terra. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o cabeça, Ele é o único, Ele é o todo-poderoso. Então, Gálatas 1, 6 a 9, o apóstolo São Paulo disse, olha, estou parecendo um moro, né? Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns de vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo, vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além deste evangelho de Paulo, seja anátema. É assim que grande parte das pessoas estão vivendo. Estão dando ouvidos a um outro evangelho, a um outro espírito, a um outro Jesus. Paulo diz, vocês toleram. Foi assim que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, usando o falso. O falso leva à ruína, o falso leva à queda. Então, quantas pessoas você conheceu, nós conhecemos, que foram consagrados a Deus, tinham uma vida espiritual legal, maravilhosa, mas ouviram uma voz, e essa voz os destruiu, perderam a essência da vida espiritual. Você sabe qual é a essência da vida espiritual? Temor do Senhor. Por causa de uma voz que levou à ruína. As pessoas depois são desqualificadas, perdem a visão, perdem o primeiro amor, se esquecem de uma chamada de Deus, e ai, o diabo pinta e borda com elas. Porque quando você está debaixo desta cobertura, você está debaixo da cobertura. Isso é um manto, é sagrado. Mas quando você se ausenta, o mundo está aí, amado. O mundo está aí, com toda a sua potencialidade para matar, roubar e destruir. Desculpa. Então eu queria, nestes 10 minutos finais,
de falar desse assunto em conclusion, do perigo de se ouvir uma voz que você não prova, não vê fruto. Não vê fruto. Quer saber se o meu ministério é de Deus? Olhe para trás. Quer saber se esse ministério é profético? Olhe as milhares de pessoas no mundo inteiro que estão bebendo neste momento, desta fonte. Eu quero lhe falar de uma pessoa que está na galeria dos heróis da fé, mas que passou por um drama por ouvir uma voz maligna. Eu quero lhe falar de um iminente juiz de Israel, da tribo de Dan, filho de Manoá, que um dia o pai e a mãe receberam um anjo, e o anjo disse: o seu filho será um libertador do povo de Israel. Ele vai ser nazireu, não pode cortar o cabelo, vai ter uma força muito grande, não pode beber álcool, ele vai ter uma força que fará feitos heróicos. Estou lhe falando de Sansão, um juiz iminente, um homem poderoso, nazireu, cabelo lindo, não era transplantado como o meu, era grande, bonito. Cada fio, R$1, deputado. Eu sou de uma família, meu pai parecia um aeroporto de moscas, meus irmãos de mosquito, ninguém tem cabelo. Então, estou lhe falando de Sansão. Sansão, diz Juízes 17, que houve um momento que ele descobriu o coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mamãe. Se eu for raspado, a minha força acaba, vou ficar fraco como qualquer homem. Sabe qual era o problema de Sansão? Ele era um juiz, uma pessoa iminente. Ele tinha um ponto fraco no seu caráter. Ele era um escravo de paixões. Você sabe, o judeu só pode casar com judeu, deveria só casar com judeu. Mas ele se apaixonou e casou com uma filisteia. A filisteia o traiu. Depois ele casou, caindo em pecado, com uma mulher pública. Errou outra vez. E você sabe, quando a pessoa tem uma fraqueza de caráter, é assim, um abismo chama outro abismo. Até que finalmente, um homem que pertencia a Deus, propriedade de Deus, um homem que tinha uma força descomunal por uma decisão soberana de Deus, se apaixona por Dalila. Dalila era uma filisteia. Dalila era a voz do erro. Dalila era um instrumento do diabo para destruir a vida deste homem, iminente juiz. Só que ele tinha uma fraqueza de caráter. Na realidade, ele precisava que um profeta lhe dissesse: meu amado, muda, cuidado, você já pegou uma primeira mulher, não era de Deus, segunda mulher não era de Deus, agora anda com uma terceira que não é de Deus, não teme. Ninguém lhe disse nada, ele era um iminente juiz. E aquela paixão foi arrasadora. Quando ele olhou Dalila, ele disse: uau! Que mulherão! E Dalila disse: deita no meu colinho a cabecinha.
eu vou te contar uma história. Você vai me dizer por que você tem tanta força. Olha aí uma voz, hein? Estou falando, a voz que traz a ruína, a voz do falso profeta, a voz do falso mestre, a voz que não vem de Deus. E ele diz, não, se você me atar aqui com 7 tendões, eu vou perder a força. E ele estava babando, porque é Dalila, né? Dalila. E ela amarrou com os tendões, e disse, vem os filisteus, ele arrebentou tudo. Sabe que o diabo é sujo e persistente, né? O diabo não veio uma vez. Quando tentou Jesus, ele foi ao monte, veio lá 4 vezes em cima de Jesus. Ele veio outra vez. Sansão. Sansão. Legal, Sansão. Me fala um negócio. Você falou que se fosse amarrado com 7 tendões, você arrebentou tudo. Você com uma queixada de burro arrebentou um monte de gente. Você pegou as raposas, encheu de fogo, queimou a agricultura toda dos filisteus. Você tem outra coisa. Não, mas não posso dizer. Fala comigo, Sansão. Eu dou um beijo na boca. Eu faço um cafuné. E essa voz que eu estou lhe dizendo, que está aí todos os dias, rádios, televisões, internet, querendo fazer um cafuné, um beijo, querendo tirar você do foco, até que finalmente ele disse, olha, eu vou te contar o meu segredo, mas não conta para ninguém. E Dalila disse, deixa comigo. Deixa comigo porque está fechado, está ligado. Olha, se raspar o meu cabelo, minha força vai. Ah, é? Pode estar descansado que eu não vou fazer nada. E bota outra vez. Chamaram os filisteus, estava lá dormindo uma boa no colinho. Rasparam. Quando ele acordou, não tinha mais força. Uma voz. Sim, mas ele não era um nazireu? Era. Paulo disse isso. Cuidado para que você não pregue e venha você ser desqualificado. Cuidado que você que está de pé não caia. Seja vigilante. Olha a voz que você está ouvindo. Então um homem abençoado, um ministro de Deus, um eminente juiz, tinha um voto de nazireu. De repente, daquele homem vitorioso, ele caiu naquela fraqueza. A fraqueza se chamava Dalila. Às vezes a fraqueza são outras coisas. É dinheiro, é fama, é posição social, vale tudo, qualquer coisa, mas eu vou chegar lá. Não importa se fiz aborto, se não fiz aborto, se bebi, se cheirei, se fumei. Há pessoas que não querem saber, querem chegar lá. E uma voz, olha a importância da igreja, amado. Olha a importância da igreja. A importância de você estar aqui ouvindo Deus. Juízes 15, 18. Juízes 15, 18. Diz a palavra do Senhor, sentindo grande sede, clamou e disse, por intermédio do teu servo desta esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Sabe o que fizeram com este homem? Vazaram-lhe os olhos, ficou cego, virou bobo da corte, e deram uma festa, e chamaram Sansão para divertir a turma. Aquele eminente juiz, olhos vazados, cabeça raspada que perdeu a força, de repente ele se apercebe que o cabelo estava voltando e a força estava voltando. E ele disse, Senhor, permita-me uma vez mais. Da vitória à miséria, porque ouviu uma voz errada. Da vitória à miséria. E ele
pede para alguém o encostar nas colunas do templo, que ele conhecia. Diz o versículo 21, olha só que triste. Versículo 21, pegaram nele, vazaram-lhe os olhos, fizeram descer a gasa, amarraram-no em cadeias de bronze, viravam o moinho do cárcere. Ou seja, ele perdeu a visão. Esses olhos vazados significa perder a visão. Ele deixou de entender o que era o temor de Deus por causa de uma voz. Uma voz falsa, uma voz de ruína. E diz o versículo 30, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que ele matou na sua morte dos que os que matara na sua vida. Você veja, quando a visão está corrompida por uma voz errada, por um ensino errado, a pessoa se perde. A pessoa se perde. Ele perdeu a visão. Amarraram-no, começou a limitar a vida. Você sabe, Deus primeiro disciplina, depois corrige, depois açoita. Deus tem uma forma de agir. Então é muito importante que você leve isto a sério. Igreja é importante, sim, palavra é importante. Não fique desesperado com a hora, passou 5 minutos. Já tínhamos terminado o culto. Calma, mais um minutinho. Isso é bom para mim, é bom para você, é bom para todos nós. Há pessoas aqui ávidas, escrevendo a mensagem toda. As pessoas não estão nem aí. Mas Deus está falando ao teu coração e te diz, muita gente entrou aqui com desafios grandes, com problemas que eu não posso sequer dimensionar ou imaginar. Mas Deus já te respondeu. Ouça a voz de Deus, pratique a palavra, siga o que Deus ensina. Não permita uma voz estranha conduzindo a sua vida. Porque a voz do falso profeta, do falso mestre, no caso deste iminente juiz, foi a voz de uma mulher que o levou à ruína. Pastor, mas Sansão está lá na galeria dos heróis da fé. É, mas com esta marca toda que você acabou de ver. Então eu queria terminar dizendo que Deus tem nos instruído a vivermos dentro de uma visão, a você ter o cuidado de seguir as instruções da igreja, as instruções do altar. E quando vier uma voz de dúvida, dúvida não é de Deus, dúvida é do maligno. Diga não. Se ele tivesse dito a Dalila, Dalila, não! Não vou dizer porque que eu tenho esta força toda. Ah, então eu não te beijo, não te abraço. Tem outra que vai abraçar e beijar. Mas ele tinha uma fraqueza. E você sabe, onde há fraquezas de caráter, onde há brechas, é onde o inimigo semeia a semente dele. Então, vamos terminar. Em conclusão, a voz profética levanta, edifica, consola, conforta, dirige, lidera, dá paz. A voz profética tem que se confirmar o que Deus diz. Não é voz profética, rechaça, não aceito. Prova o Espírito. É da verdade ou não é da verdade? Não é da verdade, não é de Deus, não serve para a minha vida. Porque aí que Dalila, a Dalila nesse caso era uma Dalila, mas tem muitas coisas que representam Dalila neste mundo, que tem levado um monte de gente a ser vazado nos seus olhos espirituais, a ser amarrado e limitado na vida, e depois terminar da forma como terminou Sansão, empurrando as colunas e morrer todo mundo. Quantas famílias se destruíram por causa disso? Quantos lares, quantas igrejas? Quantas igrejas? Eu venho de uma história de 40 e poucos anos de vida espiritual, 40 anos de pastor. Quantos ataques eu recebo diariamente
Quantas vozes! Então é preciso você estar firme, em cima de uma visão, pronto para dizer: esta é a voz de Deus para a minha vida. Esta é a voz de Deus para a minha vida. Curva sua cabeça. Pai amado e bendito, há temor neste lugar, há tremor neste lugar. A palavra foi pregada, a semente foi semeada, o coração é a terra fértil do teu povo. É no coração de terra fértil que a palavra germina, dá frutos. Que neste momento, Senhor, certamente Tu estás conduzindo a igreja, mas estás alertando a igreja, Pai. Alguém que me ouve, vê ou participa deste culto, que estava caminhando para a perda da sua visão espiritual, por causa de uma voz negativa, de uma voz que não veio de Deus. Assim, Senhor, toda dúvida caia por terra, toda voz que gera fortaleza, sofismo, altivez, seja desfeita, Senhor. Apagados todos os dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus Cristo. Liberamos agora palavra de cura, liberamos palavra de prosperidade, liberamos palavra de abundância, liberamos palavra de prosperidade, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga: amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Bispo, glória a Deus. Vou convidar o nosso deputado, por favor, com seus irmãos amados, sua equipe, subir ao meu gabinete. A bispa vai dar a bênção final. Depois vamos cantar um corinho. Amém? Aleluia. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por esta manhã gloriosa, Senhor. Saímos daqui, Senhor, certos da Tua visão na nossa vida, Senhor. Sabemos que nenhuma arma forjada poderá ser usada contra nós, porque Tu nos guarda e o maligno não nos toca, Senhor. Por isso, Senhor, dá ordens aos Teus anjos que levem o Teu povo em paz. Senhor, saímos daqui na certeza que Tu tens grandes coisas para cada um de nós. E nós nos mantemos na Tua vontade, na Tua visão, Senhor. Certos, Senhor, de que em todas as coisas nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Saia daqui feliz e abençoado, porque Deus trouxe você aqui para, a partir de hoje, você ter uma vida nova. Viver em novidade de vida. Graça e paz. Um dia abençoado em nome de Jesus.